Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Daniela Oliveira, novamente para trazer a você mais uma história inspiradora, uma história de sucesso. Você já sabe, você já conhece o Instituto Luz de Desenvolvimento Humano, promovendo aquele conhecimento que não ocupa espaço. É par, prático, aplicável, relevante. E hoje, dentro do nosso programa É Sobre Isso, eu recebo, além de amigo, alguém que tem uma história inspiradora. Eu recebo um homem de sucesso que carrega uma história, uma autoridade num assunto extraordinário. Eu tenho que falar para vocês que eu estou com ele aqui hoje, não é sobre isso, e vou dizer para você quem ele é. Alexandro de Jesus Santos, ou Sandro Santos, esposo de Maria Perrich, é ele mesmo que está aqui hoje para dar o tom e a cor dos nossos negócios e projetos. Recebam com muita alegria, doutor Alexandro Santos! Uhul! É sobre isso! Aqueçam suas turbinas, porque o piloto já teve autorização para a decolagem. Vamos embora? Vamos embora, estamos aqui para isso. É sobre isso. Gente, está incrível o nosso papo de hoje. Acompanha, fica ligado, hashtag, compartilha, segue a dica, consome esse conteúdo super par, super de valor, porque a gente tem que andar com quem sabe um pouco mais que nós. Doutor, fique muito à vontade e se apresente a nós. Opa! Tem que olhar para a câmera ali, Dani? Tem, para qualquer uma que o senhor quiser. Nós estamos aqui sendo fotografados a todo momento. Pronto, tá bom. Dani, primeiramente, queria te agradecer pelo convite para estar batendo esse papo sobre essa jornada. Na verdade, é uma jornada de vida, né? Eu me chamo Alexandro de Jesus Santos, tenho 50 anos de idade. Sou filho de Abenilson dos Santos Rocha e Iraci Maria de Jesus, ambos do interior, chamado Pau-Brasil, da onde eu vim, da onde eu passei toda a minha adolescência. Vim para Salvador em 1989, no sonho de ser médico. E em 1989, quando eu cheguei aqui, eu lembro muito bem como essas histórias são interessantes, porque a gente começa o nosso bate-papo já dizendo uma frase muito importante: tudo pode, basta querer. Uau. E nesse aspecto é exatamente isso. Então eu cheguei em 89 aqui, depois de 16 anos lá no interior, e fui fazer medicina. E quando eu cheguei no último ano meu, o terceiro ano do segundo grau, eu fiz na Fundação Visconde de Cairu o curso técnico em contabilidade, porque eu tinha feito 2 anos lá em Pau-Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui no sonho de ser médico sem nunca ter visto química, história, geografia, português, como se cobra, matemática, como se cobra, inglês, talvez não saberia nem o significado de love, biologia. Então, a gente chegou aqui com esse sonho de ser médico. Com quantos anos isso? Isso, eu tinha 16 anos. Uau. Então, meu último ano do segundo grau foi com 16 anos na Fundação Visconde de Cairu. Queria ser médico. Só que meu último ano, no curso fundamental, ou no segundo grau, como é que vai ser médico? Você vai concorrer aqui com quem? Você veio de onde? Eu lembro que as pessoas perguntavam quem é você. Qual é a sua família? Quem É mais ou menos isso. E eu falava assim, eu sou Alexandro Santos, um menino lá do interior, tenho um sonho e nós vamos realizar. Não sei quando. O sonho era de ser médico. Porque é uma história interessante que quando eu voltei, meu pai queria um filho doutor. E para meu pai, doutor tinha que ser médico. Não existia advogado, engenheiro, arquiteto, administrador, tem que ser doutor, é médico. Para ele lá no interior na época, né? E nós fizemos isso. Então chegamos em 89. Eu quero dar um detalhe interessante, uma observação. Que no final de 89 eu fiz vestibular para medicina. Na época eles colocavam toda a colocação, os classificados no vestibular. Então eu lembro que foram mais ou menos 3.800 inscritos para fazer vestibular da Baiana, né? E na Federal eles não colocavam isso, que a gente era eliminado. Desses 3.800 inscritos, eu fui o 3.799, eu fui o penúltimo do geral. E mesmo assim eu queria ser médico. Eram 200 vagas, eu queria ser médico, e isso aconteceu. Então, a gente fez 3 anos de cursinho. Em 1990, Dani, a gente fez cursinho e aí diminuiu um pouquinho, a gente foi para 1.500, 1.600 na classificação. Em 91 a gente fez novamente, já desceu para 600 a colocação, estudando.
Em 1992 eu fiquei em 550 e quando foi em 93 eu resolvi que iria fazer o vestibular fora daqui. E aí fomos fazer vestibular na Universidade Federal de Alagoas, na UFAL, na Universidade de Alfenas. Saí daqui para lá no ônibus, sabia que meu pai não tinha condição de pagar, mas eu queria entrar na Faculdade de Medicina. Eram poucas na época aqui, só Baiana e Federal. E aí isso aconteceu em 93, a gente foi lá para a Universidade Federal de Alagoas, fizemos a prova, não fiz aqui porque a concorrência aqui na época eu estava com medo de perder novamente, porque perder o vestibular em 1993 significava retornar para minha terra. E não é que isso era demérito, mas eu queria retornar para minha terra com algo mais, com algo para poder ajudar as pessoas, com algo para poder dizer às pessoas que vale a pena se esforçar, vale a pena botar os projetos e os sonhos em prática, vale a pena, acima de tudo, ter foco. Em 1993, meu primeiro resultado de vestibular foi na Universidade Federal de Alagoas, eu fui aprovado, a colocação boa na época, foi 12º colocado, eram parece 100 ou 150 vagas, e para mim, entrou na faculdade e eu me tornei doutor, imagine, porque eu falei a partir dali, e a gente sabe, isso é um conselho também que eu dou para as pessoas, que medicina a gente sabe que tem muitas faculdades hoje, mas ainda é um curso que te proporciona você ter um trabalho e sustentar sua família com dignidade, independente da faculdade que você venha. Então, quando eu entrei dali, eu falei, a partir de agora, minha vida mudou. Mudou porque, para mim, era só questão de tempo. Só que eu estava andando, fui para Pau-Brasil, minha terra, né? Na época tinha 15 mil habitantes, acho que hoje tem 9 mil habitantes, muita gente saiu de Pau-Brasil. E eu andando na praça, um amigo meu, que o irmão era médico, me chamou, Alexandre, você passou na Baiana também. A Baiana, para mim, hoje é uma das melhores universidades, a melhor faculdade de medicina hoje do país. Eu falei, não, saiu a primeira lista e eu perdi. Aí ele, não, você passou. Ele com o jornal me disse, saiu uma segunda lista, chamaram 90, e eu fui o 275. Então chamaram 200, depois mais 90. E eu acabei entrando na Escola Baiana de Medicina, no ano de 1993. Fiz a opção pela Baiana, porque a Baiana sempre foi uma faculdade, apesar de muito boa, ainda é uma faculdade que permitia que o pobre pudesse pagar. E nós fizemos isso, né? Entramos na faculdade aqui, né? Alagoas, optei por aqui. E essa foi começou a trajetória de um menino com um sonho e que não desistiu. Cara, rapaz, olha, se a gente encerrasse esse podcast agora, doutor, acredite, eu tenho certeza, assim como na minha memória agora, ativou vários gatilhos, na memória de várias pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo também. Veja, e o senhor narrou a sua história com muita maestria, um menino do interior, talvez sem muita expectativa, mas carregava uma expectativa do seu pai, de ter um doutor na família. Verdade. Chegado aqui sem saber muito das matérias mínimas, mas você tinha um sonho. Gente, eu quero já destacar aqui que não permita que ninguém roube ou ofusque o seu sonho. O seu sonho é seu. E de mais ninguém. Verdade. Viva, ainda que seja impossível, porque, doutor, vamos combinar. O senhor chegou em 89... Com 16 anos, eu creio que a mala tinha poucas roupas, mas a expectativa e a ansiedade de se tornar alguém era muito maior do que o seu próprio tamanho. Entenda a minha analogia. Perfeito. E aí, vem para cá e não se colocou sobre nenhum julgo de impossibilidade. Gente, nossa mente começa a expandir daí. Por isso... é o meu convidado no quadro Histórias que Inspiram, porque é sobre isso e é disso que nós nos alimentamos. Quem quer chegar, fazer alguma coisa, se conecte com pessoas que já fizeram histórias, que passaram e disseram assim, olha, eu fiz e deu certo, se eu fiz, você também pode fazer. Sobre isso, verdade. Doutor, parabéns, é sobre isso, é sobre, hoje eu posso dizer, lá em 1989, você já tinha uma clareza de quem você queria chegar. Sim, sim. Talvez você não soubesse quem você era, Perfeito. mas sabia muito bem quem queria se tornar. Sim, sim. E quando a gente tem um sonho, pessoal, você que está nos ouvindo, nos assistindo, quando a gente tem um sonho, ele é seu, acredite, materialize, traga isso para o campo da realidade e faça acontecer com as ferramentas que você tem. Fez 2 vestibulares, um na Bahia e um em Alagoas. Foi buscar todas as possibilidades. Isso chama-se ação. Tirou da esfera de sonho, colocou no campo de meta e materializou. Vamos fazer acontecer. Perfeito, doutor. E aí
graças a Deus, né? E nessa trajetória até chegar a Salvador, teve aí esse ato até 16 anos, porque assim, gente, eu acredito na vida hoje, e falo para vocês como pai de 3 filhos maravilhosos, casado com minha esposa há 22 anos, Maria, que uma das bases mais importantes da vida se chama família. E infelizmente, apesar de amar meus pais, e eles vão entender o que eu estou dizendo, eu tinha 8 anos de idade ou 9 quando eles se separaram. Eu fui órfão de pai e mãe, eles 2 vivos e jovens hoje, viu? Amo meus pais. Mas meus pais se separaram, eu fiquei um tempo sem ver minha mãe. E meu pai, trabalhando, um cara da roça, um cara verdadeiramente do interior, que não se furtava de vez em quando dar umas palmadas na gente, chamar a atenção e colocar de castigo. Então a gente veio dessa dificuldade, mas acima de tudo com um respeito muito grande, né? Carregando essa noção do respeito muito grande. Então chegar aqui em Salvador teve todo um contexto de dificuldade. Dificuldade real, dificuldade materializada, dificuldade vivida. Não é porque eu vi alguém, por isso eu me inspirei. Não. A vida aos poucos foi me ensinando a me inspirar em pessoas de sucesso, que aí vocês vão entender depois um pouquinho. Para mim, eu divido muito bem o sucesso daqueles que já encontraram mais ou menos pronto, do sucesso daquele que veio de baixo e conseguiu fazer do zero. E eu lembro que um dos maiores constrangimentos de minha vida foi na época, eu perdi um dente, interessante isso, e não tinha condição de fazer isso, né? Já não tinha aqui na Bahia? Não, lá em Pau-Brasil, com 14 anos eu não podia sorrir. Não podia sorrir, eu sorria assim. Eu dos 14 anos em diante eu sorria assim, até entrar na faculdade. Meu pai não tinha condição. Os dentistas na época não eram dentistas, eram práticos lá em Pau-Brasil, não tinha dentista. E a gente passou por muita dificuldade de constrangimento, porque sorrir hoje é uma das belezas da vida, né? Você abrir o sorriso, hoje a gente abre o sorriso, ninguém sabe o que o que é que passou, né? As construções, né, doutor? Mas assim, a gente não podia namorar porque tinha medo, a gente não podia sorrir porque tinha medo, e conseguimos chegar até aqui com muita dificuldade, mas acima de tudo, muita perseverança, entendeu, Dani? Muita perseverança, muita luta, muita entrega, muita cobrança. Meu pai não admitia, de hipótese alguma, que eu perdesse novamente, ele não entendia isso. Tive suporte também, né? Tive apoios aqui de meu tio, que é cardiologista hoje, Zé Alberto, foi o cara que abriu as portas pra gente. Então, assim, é uma história de sucesso no sentido de que, com trabalho, honestidade, persistência e sabendo onde quer chegar, todo mundo tem sucesso. Porque às vezes as pessoas confundem sucesso com dinheiro, sucesso financeiro, sucesso profissional, porque ele fez uma universidade, uma faculdade, tem um título. Eu acho que não. O sucesso é aquilo que você se propôs a fazer e você quer e você conseguiu. Ponto. É subjetivo, né? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Então, a gente construiu essa história. E como eu disse antes, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu falei que minha vida iria mudar. Minha vida iria mudar. Mudou. Uau! Pessoal, nós estamos aqui, eu particularmente, diante do doutor, hoje doutor Alexandro Santos, doutor Sandro, um homem que carrega essas histórias que ele está compartilhando conosco, essas memórias, esses aprendizados, está dizendo nas entrelinhas e também claramente de que independente da condição, origem de que você tem, de onde você saiu, você pode, não é? Eu tenho certeza que a sua condição hoje não é nada parecida a mesma condição de onde você saiu, foi uma construção pautada em uma decisão. Perfeito, Dani. Perfeito. Perfeito. E aí você vem construindo, cursou a faculdade de medicina, que não é fácil até os dias de hoje, não é? Não é fácil passar e não é fácil concluir. Perfeito. Não é? E se tornou hoje um dos grandes nomes no segmento da angiologia. Angiologia e cirurgia vascular, perfeito. Angiologia vascular.
que é uma referência, e eu, sinceramente, doutor, sou muito fã de pessoas que fazem da sua história uma autoridade e cada vez mais buscam ser melhores no que fazem. Então, desde já deixo aqui a minha reverência, parabenizo pela sua história de sucesso, né? E por não chegar num ponto e dizer, cheguei onde eu queria. Não, é um ser humano que está se permitindo a novas oportunidades, construir novos projetos, fazer novos negócios, porque entende que nós somos aquilo que nós construímos todos os dias. Perfeito. Se eu tenho um grande título, mas antes de ter um título, deve ser um grande homem. E essa responsabilidade que carrega como homem, como marido, como pai de família, ela tem que ser superior ao seu título. Perfeito. Por isso a busca constante. Perfeito, perfeito, perfeito. E essa trajetória é interessante porque a gente tem que sempre pensar que nós somos seres sociáveis, somos seres humanos, nós precisamos conviver com o próximo, mas acima de tudo, olhar para o próximo como igual. É uma coisa fundamental na vida. Eu costumo dizer que um dos maiores medos, diria receio, é quando eu entro no elevador, tem um assessorista, ou quando alguém chega lá em casa para trabalhar e não me dá um bom dia. Eu tenho medo de alguém não me dar um bom dia, porque eu acho que é uma coisa básica, né? Uhum. O bom dia, o boa tarde, o muito obrigado. Sim. E isso a gente carregou com a gente. E foi exatamente por esse olhar ao próximo que eu lembro que no 5º ano de medicina, eu aqui na Baiana, meu pai disse, você virou médico, já começou a dar plantão, e aí meu pai parou, não tinha condição mais de continuar pagando a faculdade, e a partir do 5º ano eu fui pagar a minha faculdade. Fui dar plantão nos interiores, junto com os médicos, acompanhar os médicos, e eles me pagavam, e aquela grana eu terminei de pagar a faculdade. Mas já no 6º ano, eu tenho um irmão, né, Netão, meu amigo, meu irmão, eu tirei, Neto era praticamente vaqueiro no interior, eu tirei e falei assim, agora é sua oportunidade. Então, não é meu pai não ia, mas não tinha condição. E a gente tirou ele veio estudar, depois virou advogado, eu segurei a faculdade dele. Quando eu formei meu irmão, acho que já tinha 3 anos de formado, já era médico, já estava na residência, eu tirei minha irmã do interior, minha irmã queria estudar, eu falei, vai estudar que eu vou pagar. Também paguei a faculdade de minha irmã. Então você olha para o próximo, você dá o anzol para que o tempo todo não fique pedindo peixe. Então você dá o anzol para as pessoas. Pescar, né? Ensina a pescar. E isso eu carrego, estou dizendo das pessoas consanguíneas, meus irmãos de sangue, mas isso eu carrego na minha vida, com os meus amigos, quando eu chamo de meus funcionários, meus parceiros, meus amigos que me ajudam a crescer dentro da profissão e dentro do ramo empresarial. Eu olho ao próximo sempre mostrando para ele que ele é capaz, que ele pode crescer mais, que eu estou do lado para poder colaborar. Nós temos tropeços, nós enquanto profissionais, eu como médico, tive tropeços na vida, tive muitas dificuldades, mas uma das coisas que sempre me pautou foi nunca perder a capacidade de entender que o mundo pode ser melhor, que o amanhã pode ser melhor. Isso. Quando você estabelece um objetivo, estabelece como você vai chegar lá, suas metas a serem cumpridas, as coisas começam a tomar um norte. E uma coisa interessante, quando você fez a chamada ali, Alexandre Santos, médico cirurgião vascular e empresário. E aí eu vou dar uma pausa nesse empresário, para vocês entenderem. Eu vim dessa história toda, então, portanto, todos, pelo contexto que a gente já está nesse bate-papo, entenderam que eu comecei do zero. Mas na minha vida, enquanto médico, o primeiro salário meu, na minha cabeça, era 30% a menos. Porque tinha que sobrar algo que eu queria, na primeira oportunidade, empreender. Tá, segura aí. Vocês estão entendendo que no primeiro salário... Engraçado que... Eu tenho que te perguntar, quem era teu mentor dessa época? É outra coisa, Dani. Eu acho que o velho Nissão, meu pai, né, com o jeito dele, até hoje ele trabalha com gado no interior, lá em Pau-Brasil. Eu acho que ele foi um dos caras, teve como exemplo meu avô, que eu tive a oportunidade de conhecer, Genádio. Eu acho que é isso, porque essa história minha de empreender é porque é uma história longa, porque eu vendi farinha lá na feira, então assim, eu sempre fui empresário quando eu morava em Pau-Brasil. Entendi. Eu vendi farinha, eu tive açougue, eu limpei sapato, então assim, eu fiz muita coisa até chegar a Salvador. Porque eu tinha que ganhar minha graninha pra poder sobrar, e final de semana ver se alguma menininha sobrar pra dar uns beijinhos. Então, tinha que pelo menos ter um dinheirinho lá com 15 anos. Então teve essa história toda. Então eu carrego isso de lá.
do velho Nição. E minha mãe, que até hoje também, Maria sabe aí, é uma guerreira. Guerreira, trabalha muito. Lá se vira com as panelinhas, de vez em quando eu deixo, porque ela gosta de estar movimentando. Então, esse viés de guardar, de empreender, de gerir, de dar valor ao seu real. E aí essa pausa que eu faço, porque às vezes você começa a sua vida, e isso não é demérito, não, ao contrário. Feliz daquele que sabe aproveitar, conservar e crescer o que o pai ou a mãe deixou. Feliz daquele. Mas com certeza, às vezes... Não é a maioria. Não é. E outra coisa, a gente às vezes assim, será que se começasse do zero estaria ali? Muitos sim, mas outros com certeza não. Com certeza teriam desistido. Eu converso com um amigo meu, muito gente boa aí, ele é da área jurídica, é um juiz, não vou falar o nome dele, gente boa demais. Ele, Alexandro, você que teve mais ou menos a mesma história, nós somos assim, velho, é exceção, porque de cada 100 é 1 ou 2. Mas ao tempo todo, uma das coisas mais importantes que aconteceu nessa história de virar médico, virar empresário, é o respeito, a vontade de fazer mais, a vontade de olhar para o próximo e se ver alguma fraqueza, levantar, tentar ensinar o caminho e fazer acontecer. Mas me traga para a mesa, que é muito interessante. Então, seu primeiro salário como doutor, Sim. como médico, 30% deixou para as aplicações. Na minha cabeça sempre foi 30%. E eu lembro que foi o quê? Tá, R$200. Foi numa clínica de ortopedia com um médico, aí ele me levava, mas às vezes tinha algum paciente à noite, eu chegava, fazia o primeiro atendimento, enquanto interno, chamava ele me deu R$200. Eu lembro que eu guardei 50, ou não sei quanto, mas assim, a coisa começou a acontecer. E isso às vezes a chave muda, porque às vezes você vai crescendo nesse ganhando mais, e de repente aparecem as oportunidades. E quando aparece essa oportunidade, é que você vai ver como foi importante ter essa visão de empreendedor, ter essa visão, de certa forma, de poupar, porque existe a diferença entre poupar e empreender, totalmente diferente. Quem poupa, não poupar por si só não é empreender. Mas quando você economiza, esperando a oportunidade, você é um homem de negócio, você é um empresário, você tem a capacidade de enxergar que para se concluir ou para se fazer negócio, você precisa economizar, você precisa ver que a oportunidade existe para todos, mas naquele momento, quem está com aquela grana que guardou por algum motivo vai se sobressair. E isso foi acontecendo, inclusive, na minha primeira clínica em Salvador, que aí já vou entrar na coisa da medicina propriamente dita. A gente que veio do interior, a gente que teve essa jornada para chegar até ali, a gente não veio ao mundo para trabalhar para o outro. A gente veio ao mundo para fazer com que o trabalho se multiplique. Você dando trabalho, você dando emprego. E na minha cabeça sempre foi assim. Eu trabalhava e ainda trabalho muito como médico hoje, em algumas clínicas de amigos, hoje menos, hoje trabalho mais na minha e o meu outro negócio. Mas eu queria fazer acontecer, queria ser diferente, dar emprego, capilarizar riqueza. Quando eu falo capilarizar riqueza, é capilarizar sonhos. E a gente capilariza sonho quando mostra para a pessoa que é através do trabalho que se cresce. Então eu dando trabalho para outras pessoas iam crescer. E sempre fiz isso com colegas da cirurgia vascular. E eles vão ouvir esse podcast, eles sabem do que eu estou dizendo até hoje. Recentemente, ontem na verdade, eu operando, saiu, tem uma reunião agora, eu liguei para eles, falei, apareceu um negócio aí para mim, mas vocês estão dentro, vocês fazem parte. Então assim, eu nunca quis nada para mim. Quando você coloca essa percepção de gestão, de empreendimento, de economia, e quando você tem a percepção de que todos podem, basta querer, basta não procrastinar, as coisas acontecem. Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, você fez curso de gestão? Não. É muita sigla bonita, é muita palavra, é muita coisa, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos. Não. Meu aprendizado é um aprendizado prático. É um aprendizado da vida. É um aprendizado sabendo que receita e despesa, elas não mudam em qualquer lugar do mundo.
É um aprendizado que diz para mim o seguinte: fluxo de caixa, aquele fluxo de caixa que eu tenho em minha casa, eu posso aplicar na minha empresa. Como assim? Aí as pessoas rapaz, a roda foi inventada, Dani. Eu não preciso inventar a roda, eu tenho que copiar as pessoas de sucesso. Modelar as pessoas de sucesso. Acabou! E é o que eu fiz ao longo da minha vida. Porque quando você chega em sua casa, vamos lá, um exemplo prático de como você fazer as coisas acontecerem. Nós todos precisamos estarmos com pessoas que nos ajudem naquilo que a gente tem, nossas fraquezas, que nos ajudem naquilo que a gente não sabe, porque é assim que a vida tem que caminhar, tanto do ponto de vista pessoal como empresarial. Mas em minha casa sempre foi assim. Minha casa, todos nós temos conta de água, conta de luz, plano de saúde, telefone, escola condomínio, comida, papapá. Só é um fluxo de caixa. Eu não posso botar meus filhos numa escola onde eu ganho 10. Se eu colocar meus filhos na escola, estiver morando no apartamento 3 quartos, vou gastar 15? Não pode. Então, como a minha percepção sempre foi 30%, na minha vida toda, os 10 não eram 10, eram 7. Então eu tinha que botar meus filhos em escola, tinha que comer, tinha que pagar meu plano de saúde, tinha que me organizar para gastar só 7. 3 estava em algum lugar para alguma coisa depois. Só que era muito fácil eu chegar lá e dar um clique, pagar minhas contas, tá tudo certo. Eu fiz um fluxo de caixa onde receita e despesa, elas não se igualavam. Eu não era perdulário, então nunca a minha despesa era maior que a minha receita. Sempre tinha uma coisa. E esses 30% se chama capital de giro. Na minha empresa é capital de giro. No meu negócio em minha casa também é capital de giro. Sua reserva emergencial. Só que em minha casa eu faço isso. Minha esposa me ajuda a fazer isso, é rápido, que eu chego ali e pago. Na minha empresa eu tenho que entrar com ela e fazer o seguinte: deixa eu ver aqui, vem cá, vamos lá. Como é que tá ela? Como é que tá o balanço dela? Como é que tá a demonstração de resultado dela? A despesa tá aqui, a receita tá aqui. Tão equilibrada? Tá, pelo amor de Deus. O sucesso de empresa se conceitua por lucro. Eu vou ter que diminuir isso aí. Diminuir o quê? Minha despesa. Como? Vamos ver. Aí eu entro na empresa e vou estudar a empresa. Agora, só que, dentro dessa percepção empresarial, eu preciso de gente. Não sou eu mais minha mulher com as contas domésticas que vamos resolver isso. E ao longo do tempo eu me cerquei de pessoas muito boas. Administradores, faturistas, call center, sistema de gestão. Me cerquei de pessoas que me ajudassem a chegar no objetivo que eu previamente planejei. Porque eu não sei tudo. Essa percepção de humildade é que nós temos que ter para ter sucesso em nossa vida. Aí eu já falo do sucesso, Dani, sucesso empresarial. E a partir daí eu lembro muito bem, e meus sócios que vão se ouvir esse podcast vão entender, eu entrei numa empresa falida. E eu peguei toda a minha reservazinha e coloquei nela porque eu acreditava nela. Só que quando eu entrei e vi o tamanho do negócio, falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Então, minha empresa, quando eu entrei, tinha alguns débitos, algumas deficiências financeiras muito importantes e graves. Era uma empresa menor, poucos médicos, e eu fui entendendo dentro dela quais eram as deficiências e onde eu podia agir. Dentro dela, eu fui ver quem eram meus concorrentes, quais eram minhas fraquezas, onde eu poderia melhorar. E em cima de uma percepção objetiva, eu chamei as pessoas e coloquei, eu quero isso. Doutor, nossa, eu tô impactada. Eu acho que você que tá ouvindo também. Que aula é essa de gestão na veia? Cara, a sua veia de gestão tá gritando. E, caso raro, deixa eu falar pra vocês, isso aqui é uma sumidade, é uma raridade. O cara é médico, é cirurgião, é gestor, está dando uma aula de empreendedorismo na veia. Exato. Quem estiver, assim como eu, você tem uma empresa, tem um negócio, cara, salva esse podcast aqui para você ouvir conteúdo gratuito, relevante e com muito valor. Doutor, a gente não chegou nem na mesa de operação ainda, a gente só tá nas ações. Só tá empreendendo, cara. Chega, sua postura mudou. Que alegria de falar. Então eu vejo que a gestão literalmente é sua outra válvula que pulsa muito forte. Exato. Assim como a medicina. E sabe o que me chama a atenção? E você que está assistindo e ouvindo também, nós estamos diante de um cirurgião
Vascular. Vascular. Que desde o princípio contou a sua história, mostrou o amor, como chegou a dificuldade e a dor, porém não se poupou com o status da medicina, não se acomodou com essa confortável vida que a medicina proporciona. Sim, você vai ter mais conforto ou não, depende da sua administração, mas você já com sua veia empreendedora, transformou a medicina, o seu amor, e aliou a negócios. Sim. A business. Sim. Vamos fazer gestão, porque atender paciente também é gerir, né, Gerir, doutor? claro. É fazer gestão. Sim, sim, sim. Meu Deus do céu, depois o senhor me deixa aqui seu contato, seu nome, seu telefone. Vocês fazem parte, vocês são esposos. Pra gente poder... Gente, que aula é essa, Brasil? Assistam isso! E o mais interessante, nós estamos falando de um conteúdo totalmente aplicado. É aplicável, mas é aplicado e validado. A humanidade de hoje necessita de coisas assim, ó. Quem fez? Deu certo? Como foi? Me ajude. Queremos te ouvir em outras plataformas. Precisamos de olhar para você e ver assim, não, nossa, ele carrega a mensagem e a orientação do destino que eu e tantas outras pessoas precisam para dar certo nos negócios, na vida. Perfeito. E exatamente, a trajetória foi sendo criada. Essa primeira empresa que a gente pegou, que era uma empresa já que tinha um certo nome dentro de Salvador, mas era uma empresa que tinha mais ou menos aí, talvez aí, 20 médicos, 2 unidades, mas as 2 unidades que eram deficitárias. A gente chegou e entendeu do jeito da gente, e é importante dizer isso para vocês, eu nunca tomei curso de gestão, eu nunca tomei curso de administração, o meu curso foi a minha vida. O meu curso foi a minha vida, de valorizar cada momento meu, tanto do ponto de vista material, financeiro, quanto do ponto de vista de energia. Porque eu, quando saio de minha casa e deixo meus filhos, deixo minha esposa, e minha filha na época era recém-nascida, eu tenho que fazer acontecer. Tem que valer a pena. Tem que dar certo. Tem que dar certo. E eu carreguei isso e as coisas foram acontecendo. Minha empresa, depois de 5 anos, a gente fez uma modificação e as coisas foram andando. Hoje eu diria para você que a minha empresa dentro de Salvador, ela não é a maior, mas do ponto de vista profissional, eu tenho 68 médicos dentro dela hoje, de Salvador. Nós temos hoje 35 a 40 funcionários, com mais 10 a 14 empresas que nos assessoram do ponto de vista contábil, jurídico, manobrista. Então, assim, tem toda uma estrutura montada. E eu te digo, assim, um agradecimento especialíssimo à minha profissão e aos meus queridos pacientes. Aí, velho, se algum deles, eles sabem o que eu estou dizendo, porque eu costumo dizer, Dani, que os meus bom dia com eles, o meu abraço com eles fez com que minha vida mudasse, porque a medicina é responsável por absolutamente tudo na minha vida. Tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista pessoal, que eu entendi melhor pessoa quando eu virei médico, tá certo? E do ponto de vista financeiro, não tenha dúvida. Então, assim, esses pacientes eu agradeço muito, muito. Eu ainda faço muita medicina hoje, opero, atendo muito paciente ainda hoje. Eles que, quando ouvirem o nosso podcast, eles saibam que é uma... se sintam representados. Então a coisa foi acontecendo e a empresa, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela saiu daquele déficit que tinha, um fluxo de caixa extremamente negativo, com relatórios extremamente confusos, e a coisa começou a acontecer dentro dessa empresa. A ponto que um dia um amigo meu, há 10 anos, ele me chamou assim: Alexandre, o que é que você acha de minha empresa? Isso em Lauro de Freitas, vamos agora dar uma andada mais para outra empresa. Alexandre, o que é que você acha da minha empresa? Eu falei: olha, vem cá. Você é um cara que eu gosto muito. Demais. Você quer ouvir meu conselho? Quero. Quando um barco está afundando, é importante que você salve vidas. Então pule fora para você não morrer junto. E eu dei o conselho para ele: feche. Sua conta não bate. Você está tendo a sensação de que sua empresa funciona, mas você está pegando dinheiro de outros lugares e aplicando nela, você não está indo nem lá. Ele: me ajude. Eu falei: te ajudo. Como você quer que eu te ajude? Primeira reunião, ele me chamou na casa dele, meu amigo, irmão. Ele sabe que, dessas verdades, eu não tenho problema em dizer o nome dele, porque ele sabe dessas verdades. O velho Abud, meu amigo e irmão. Ele me chamou e fez assim: o que é que você pode fazer? Falei: negão. Eu chamei ele de negão carinhosamente, né? Meu irmão velho. E de vez em quando ele me chama de índio, que eu sou lá da região da Índia. Ele falou assim: falei: olha, deixa eu te falar uma coisa.
eu tenho aqui como tentar organizar a sua empresa. Aí ele, a gente vai fazer então o valor dela. Eu falei, ei, vem cá. Sua empresa não tem valor, sua empresa deve muito. Vocês não estão indo lá. Vocês estão só aumentando a massa falida. Isso é uma bola de neve. Faz o seguinte, tente contratar uma consultoria. Não tenho dinheiro para pagar. Pronto. Sua consultoria depois ia te dar o diagnóstico, que vale a pena ou não vale a pena, não é verdade? Então, eu não estou aqui para poder comprar a sua empresa, eu estou aqui para te ajudar. Então, entra como sócio. Falei, tudo bem, eu entro como sócio. Agora, meu nome só vai para o CNPJ depois que eu tentar organizar e conseguir. Porque eu não posso, aí fui muito sincero, não posso entrar agora no CNPJ e não. E aí as coisas foram acontecendo. Depois de 1 ano e meio, eu chamei, botei numa reunião, coisa... É isso, não precisa estar criando muito. É difícil? É. Mas a transparência e a experiência faz com que a gente mude a vida das pessoas e das empresas, isso eu não tenho dúvida. Sentei com meus 2 sócios, que já viraram meus sócios, não ainda em contrato social, e falei, olha, eu quero que faça isso. Junto com vocês eu estou fazendo. E aí uma empresa que não tinha plano de saúde, não tinha gestão, estava totalmente desorganizada do ponto de vista financeiro, administrativo, e a gente aos poucos foi, depois de 1 ano, eu falei, pronto, eu equilibrei as contas da empresa, tá 0 a 0 agora eu vou botar meu nome no CNPJ. Ele, pelo amor de Deus, coloquei meu nome no CNPJ, hoje a empresa virou, depois de 9 anos, ela tem 15 anos, depois de 9 anos, mas nos últimos 4. Eu agradeço a minha esposa que me ajudou bastante na mudança de endereço da empresa. A gente conseguiu fazer com que ela hoje, em Lauro de Freitas, mais uma vez, ela não pode não ser a maior, mas do ponto de vista de qualidade de profissional, ela é a melhor. Uau! Essa consciência da tom, da cor, da a cara e o sucesso do negócio. É essa consciência, doutor, posso não ser o maior. Porque muitas vezes as pessoas estão querendo ser grande, mas não necessariamente será o melhor. Você pode ser o menor e ser o melhor. Perfeito. Tamanho não é documento, não decide nada. Perfeito. Exatamente, cara. Perfeito. Então a coisa andou, as coisas foram caminhando em minha vida, mas eu não estava satisfeito, eu não paro. Esse é o detalhe. Quem me ouve, quem me conhece, sabe que eu não paro. Eu tenho até dificuldade de dormir, mas agora, graças a Deus, eu estou até conseguindo dormir. Isso aí é um outro... outro podcast. Segura. Então, a gente pegou a nossa empresa, uma policlínica em Lauro de Freitas, fez com que hoje ela virasse um case de sucesso dentro de Lauro de Freitas. E nesse momento, eu, mais uma vez, vou voltar a frisar, eu tenho 50 anos de idade hoje, eu nunca fiz curso de gestão, não fui fazer pós-graduação em absolutamente nada, mas o maior aprendizado foi a minha experiência, que você no início do nosso bate-papo, você disse, talvez foi lá desde o primeiro emprego, que foi uma caixa de sapato, até o açougue que eu tive, e depois vim para Salvador, aquela coisa estava guardadinha, algum momento eu iria usar para capilarizar coisas boas, não é que eu não capilarizei lá, fiz, mas eu ainda criança, então hoje aconteceu. Cara, doutor, o senhor me trouxe aqui a memória o seguinte, o senhor teve a opção desde muito cedo, você teve 2 opções na vida, ou ser uma eterna vítima da falta, da escassez, da limitação, ou ser o herói da sua própria história. Todos nós, gente, todos nós temos essas 2 possibilidades desde que nascemos. Ou você vai contar as dificuldades, as dores, os tropeços, você vai viver nesse vitimismo e alimentar esse vitimismo. É a sua escolha, a sua opção, tá tudo bem com isso, tá? Ou você vai olhar e vai dizer, não quero isso pra minha vida. Já chega. Eu vou fazer e ainda vou mudar a vida dos que comigo estão. Eu vou ser o herói da minha própria história. Perfeito. E aí, você não precisa de ter especialidade, fazer algum MBA para fazer isso, não. São as dores sentidas Perfeito. Na pele e na alma. É o combustível suficiente para dizer assim, ó, neste lugar eu estou, mas aqui eu não quero ficar. Perfeito. É sobre isso. Perfeito, Dani. E é exatamente sobre isso, sobre mostrar para as pessoas que quando alguém te botar uma dificuldade, tenha certeza que esse alguém está com medo de alguma concorrência, mas isso é um pensamento bobo. As pessoas boas têm que ser valorizadas e têm que estar do teu lado. E a melhor forma de você fazer isso é dizendo para ela, você é muito bom. Quero você aqui. Quero você aqui. Não tem orgulho nessa hora. Não. Pensa comigo. Cara. Me dá ideias, pelo amor de Deus. Vire meu sócio.
Seja dono do seu negócio junto comigo. Se não me quiser, não tem problema nenhum não, mas me ajude. Quando você tem essa percepção, quando você deixa essa vaidade de lado, as coisas acontecem. É isso que as pessoas têm que entender. A gente não faz riqueza sozinho, doutor. Não existe. É sobre isso. Não É sobre eu existe. saber um pouco e o senhor saber um pouco mais. E se a gente potencializar isso, Perfeito. virou case de sucesso. Virou case de sucesso, perfeito. E nessa história de case de sucesso é interessante, e Maria fala, ah, pai, pelo amor de Deus, pare, não aguento mais, pare. E o que aconteceu? E nessa história de empreender e de não estar sempre parado e eternamente em movimento, e a gente que teve dificuldade, a gente que passou por restrições do ponto de vista alimentar Sim, mesmo, doutor. um material lá Com atrás. certeza. Dani, um dos medos, assim, rapaz, que me atormentava era, meu Deus do céu, eu não posso voltar a ter dificuldade de comer, a ter dificuldade de... Não posso voltar. Doutor, o senhor tocou numa dor. Numa dor que o senhor tocou na sua dor e fez me lembrar da minha dor. Então, quando eu comecei a... Me emociono com isso. Coisa boa. Quando a gente começou a crescer, eu e Tony, depois de casados, conquistar o que a gente tinha como ideal de vida, né? A expansão, a condição financeira mais confortável, que pudesse dar pra gente a possibilidade de sonhar e realizar, meu maior medo da vida era perder o que eu já tinha conquistado. Era deixar de ter aquilo que eu já tinha experimentado que era bom. Isso me atormentava e me fazia ficar limitada. Eu não posso sair daqui, porque foi aqui que eu conquistei. Se eu mudar, eu posso encontrar lá fora, pode ser que eu não encontre lá fora o que eu já encontrei aqui. Isso me limitou até um tempo, mas depois eu entendi que quando você expande, você não volta mais para o seu tamanho original, Perfeito. nunca mais. Albert Einstein fala isso, e eu sou fã dessa realidade. Quando você expande a sua mente, ela nunca mais voltará ao seu estado de origem. Perfeito. Então, por mais que eu tivesse medo, eu não voltaria mais à escassez de onde eu saí. Mas era importante me lembrar de onde eu saí, que eu tenho a consciência de que eu não quero voltar, para que eu saiba para onde eu vou e não pare. Perfeito. Sabe? Perfeito, Dani. Perfeito. Isso aí é uma coisa... E uma das coisas que me alimentou e me fortaleceu foi exatamente o medo da falta. Mas não é o medo da falta porque eu vi o outro passando. É o medo da falta Que porque você sentiu. eu senti. E isso me fez entender o seguinte... Tô na profissão muito boa, como eu lhe disse antes, bons amigos, a profissão fantástica, eu acho que medicina realmente, eu sou muito grato à minha profissão. Só que tem um detalhe, eu sempre fui um cara de buscar algo mais. E nesse momento teve a chave, qual foi? Eu não quero só empreender dentro da medicina. Aí veio... há 10 anos ou 11, a ideia de empreender dentro da construção civil. Uau! Que mente expandida! E o bacana disso tudo é o seguinte, por todo esse medo e esse receio, dentro da construção civil, eu juntamente com minha esposa e encontrando pessoas maravilhosas ao longo do meu caminho, pra você ter uma ideia, foi uma arquiteta de nome, uma arquiteta padrão em excelência num local aqui em Busca Vida, que me convidou para ser sócio dela. Imagine quanta honra. Uau! Ela construiu minha casa e depois me chamou para ser sócia junto com o Charles, o esposo, meu amigo e irmão. Falei, bom demais, eu encontrei pessoas. Mais uma fonte para eu explorar de negócio. Então é assim, e eu, exatamente por isso, porque eu falei, olha, a gente é refém o tempo todo, em qualquer negócio, a gente está bem agora, mas a gente pode falir ali por alguma questão. A pandemia veio aí e mostrou que nós não somos nada, nem enquanto pessoa, nem enquanto empresários. Quantas empresas faliram? Fecharam. Só que eu tinha que ter um suporte, eu tenho família, eu tenho 3 filhos, um entrou na faculdade agora, tem mais 2 pequenos. Tem eu e minha esposa, que precisamos, a partir de agora, usufruir um pouco mais e ter mais paz. Então eu tinha sempre minha válvula de escape. E aí eu deixo um recado. Gente, nunca em sua vida, nunca, absolutamente nunca, deixe de economizar algo para algum infortúnio ou algum imprevisto que aconteça. Porque é exatamente quando a gente pega todo o nosso recurso, aí eu estou dizendo de parte financeira, e aplica em algo, acreditando que algo pode dar daqui a 2 ou 3 anos, nesse momento pode acontecer
alguma coisa, algum imprevisto que você precise utilizar, ou do ponto de vista de saúde, ou do ponto de vista de algo, uma pandemia que a gente viu aí realmente que foi um problema mundial. E aí agora você vai tirar de onde, Dani? Mas graças a Deus e o modo de vida, ostentar foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça nem de minha família. Então a gente é tranquilo em relação a isso. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o suficiente para ser feliz e para andar em paz. Construído à base de muito esforço, muito trabalho e sempre observando o que pode vir lá na frente. Porque não tem jeito. Tem um ditado que diz que até uma topada lhe bota para frente. Exatamente. Exatamente. Não é verdade? É. Então, a gente foi crescendo, acreditando, fazendo acontecer. Acredito que essa história da construção é uma história que pode ser que a gente marque outro bate-papo depois, mas toda essa trajetória de sucesso, e aí eu quero voltar a frisar, foi construída do zero. Exatamente. Do zero é que eu digo, é do nada. Você plantou uma semente e você soube como regar. O terreno não era tão fértil, mas você soube como cuidar. Por quê? Quando você quer, até o deserto floresce. A prova Dubai. disso é Dubai. Aí nós temos Israel. Exatamente, Israel, Dubai. Cara do céu, que encontro extraordinário! Que expansão de mente é essa, Brasil? Digo Brasil porque eu espero que esse podcast rode o mundo. Brasil e mundo, porque, doutor, deixa eu fazer um reconhecimento e eu busco pessoas que me inspiram. Hoje a gente fala da linguagem de modelar. Copiar não mais, porque ninguém copia, ninguém consegue copiar ninguém e a cópia não dá certo. Mas o modelar, o que você tem de bom que eu posso me adequar E uma coisa que eu e meu marido preza muito por isso, vamos sempre honrar as pessoas que nos inspiraram, as pessoas que nos fizeram ser quem somos hoje, que nos ajudaram nessa trajetória. E eu fico feliz quando eu encontro pessoas na minha caminhada, perto e longe, que eu possa modelar. Eu fico feliz com as pessoas que sabem para si e não tem problema em multiplicar, em dizer para o outro como é que faz. Perfeito. Querem ser literalmente a história, o case de sucesso, mas querem também ser o legado deixado nos outros. Sim. Eu estou aqui diante do Senhor e é essa mensagem que me vem. Eis aqui um conteúdo através de uma pessoa com uma autoridade num assunto em várias áreas que está se dispondo para mim e para uma geração que vem após mim. Olha, teve alguém que fez. Teve um doutor que escreveu na história que, além da medicina, fez gestão, fez negócios, multiplicou seu capital. Porque hoje a métrica também fala que você não deve ter um negócio só, você deve ter vários negócios. Não é verdade? Não pode concentrar os ovos numa cesta só. Mas o que mais me encanta é chegar nesse nível de condição em todos os aspectos e sentar para ensinar. Sim. Porque a gente vê muitas pessoas bem-sucedidas, mas que não dispõem a ensinar. E é bacana, né? Eu acho que capilarizar, compartilhar, ensinar o que você sabe, isso, na verdade, faz com que o mundo fique melhor e você fique melhor. Sim. É a trajetória, a gente encontrou muita gente boa, muita gente que nos ajudou, muita gente que nos deu a mão e nós caminhamos juntos. E recentemente tive a oportunidade de conhecer você e seu esposo, é mais um daqueles casais que a gente fala assim, esse também faz parte da história, né? E eu acho que é isso, velho. Sou muito feliz, sou muito em paz, tenho meus problemas, tanto do ponto de vista pessoal quanto empresarial, mas não corro deles, os enfrento com dignidade e honestidade, sabendo que pode acontecer outros, mas nós estamos aqui, porque a vida é muito bela, a vida é muito boa, a vida tá aí para ser vivida, eu amo a vida, eu quero viver, eu quero usufruir, eu quero capilarizar, eu quero que as pessoas entendam que todos são capazes, é isso esse legado que eu deixo para meus filhos. Uau. Esse legado. Uau. E o exemplo arrasta, né, doutor? Arrasta. A conversa, como é que diz? O conselho ensina, agora o exemplo arrasta. Porque imagine você, não fume, aí o menino chega em casa, o pai fumando. Não existe isso. Ou senão, eu vi uma coisa interessante de Sérgio Cortella, ele dizendo assim, na segunda-feira de noite, o pai estava tomando uma taça de vinho por algum motivo, e o filho perguntou ao pai, né? O pai, o que é isso? Não, estou tomando porque eu preciso relaxar. Aí o Sérgio disse assim, olha o exemplo que ele está passando. Que para relaxar precisa de uma taça de vinho e para relaxar precisa de álcool. Olha o exemplo que ele está passando.
Sublime. Então, acho que essas coisas a gente tem que ter muito cuidado ao caminhar, né? Então, as pessoas têm que acreditar nos seus sonhos, as pessoas têm que, acima de tudo, não só acreditar, colocar em prática. Porque, pelo amor de Deus, viu? Se tem uma palavra que não existe no meu vocabulário, se chama procrastinação. Deixar para amanhã não se resolve nada. E outra coisa, o futuro é bacana, a gente tem que pensar nele, o passado já foi, é o retrovisor. Esse é o momento. Esse é o momento, tá certo? Sempre fazendo base, se preparando, é verdade, mas sem muita angústia, que a preocupação mata. O estresse mata. A doença que mais mata hoje se chama doença cardiovascular, o infarto e o AVC, que é o derrame. Secundário é o quê? Provavelmente o estresse está incluído. Óbvio que tem outros fatores, lógico, não vou citar, mas assim, o estresse está incluído. O câncer está incluído no estresse. Então tem que saber viver. Óbvio que nós vamos ter estresse. Mas saber pautar. Quando chegar dentro de sua casa, eu ainda não consegui muito isso não. Chegar dentro de sua casa e esquecer um pouquinho o trabalho, mas estou me policiando cada vez mais para que as coisas aconteçam. Então, mente sã, corpo são, amizade boa, fé em Deus, uma boa família. Minha amiga, o resto é conversa, né? É receita para todo mundo colocar em prática, gente, sem dificuldade, né, doutor? Caramba, que podcast extraordinário, que conteúdo de valor, gente. Precisamos disso, doutor, precisamos dessa experiência, além da experiência, dessa prática que gera segurança, que gera assim, tipo, se ele fez, é palpável, tá aqui, tá próximo, é da Bahia, eu posso vê-lo, eu posso conversar, eu posso mandar uma mensagem. Hoje a gente tem um facilitador na internet, sim, né? Posso mandar uma mensagem. Então, hoje a Bahia te vê, o Brasil te enxerga como um médico cirurgião cardiovascular, um gestor de negócios, um empreendedor e um mentor business. Eu acho que acima de tudo, Dani, assim, poxa, muito obrigado aí pelos elogios, pelas frases, mas acima de tudo, um ser humano, claro, que acredita no amanhã. Em evolução. Eu acho que isso aí, acho que é a chave de tudo, sabe? Eu costumo dizer, só não acontece naquele que coloca o si. Se você tira o si e fala, eu vou fazer, acabou. Ah, eu não vou fazer porque se... Não tem porque sim. A Bíblia diz que a fé, o medo anula a fé. Sim, Você tem que ter a fé. Sim. E fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda não aconteceram. Sim. Vá e faça. Vai e faça. Vai e faça. Vai e faça. Levante. Faça. Se movimente. Fazendo isso, as coisas com certeza caminham melhor. Não estou dizendo que nós não vamos cair. Claro, mas nós vamos ter força para levantar. Faz parte. Eu não estou aqui pregando que... Não. É muito difícil. Muitas noites perdidas, alguns prejuízos e alguns tombos tomados. Mas cada tombo que eu tomei foi um aprendizado para que eu, quando levantasse, estivesse melhor. Uau! Eita, é sobre isso! É sobre isso, doutor. Que conteúdo impactante, de verdade. Que quem souber desfrutar, quem souber aplicar o tempo, né, que é um fator de enriquecimento hoje ao nosso tempo, é uma moeda valiosíssima. A ouvir esse conteúdo proposto aqui, essa experiência trazida para a mesa, essa orientação de destino, com certeza vai passar a enxergar a vida e os negócios, a família de uma forma diferente. Eu fico muito feliz quando eu tropeço nas minhas dificuldades, mas quando eu volto, que a dor da topada passou, eu tenho uma vida muito boa. Perfeito. Perfeito. E mais, eu tenho a consciência de fazer melhor. Eu tenho a possibilidade de corrigir a rota. Perfeito. Eu acho que esse amigo seu aí, que te procurou para reestruturar a empresa e hoje vocês são sócios, foi isso que ele fez. Está na hora de recalcular a rota. Exato. Onde o orgulho desce, vai ao chão. E a humildade e o aprendiz dá lugar para que outras pessoas venham e nos ensinem, para que outras pessoas nos curem e a gente possa caminhar outra vez. Perfeito, né? E a vida, sabendo que a maior riqueza que a gente tem é a vida. Sim. Esse, quando o Todo-Poderoso diz é a hora, vamos acabou. Embora. Tem jeito. Viveu, fez. E se não fez também, tá tudo bem. Mas sua hora já chegou. Nossa, é extraordinário viver isso. E
tão extraordinário quanto desafiador, viu, doutor? É muito desafiador, exatamente. A vida é um trem-bala, né? A vida é um trem, quando você vai, já foi, né? Quando você pensa... Desafiador, mas olha, é sobre isso. Quem quiser ter acesso... Quem quiser conhecer um pouco mais, aprender dessa história, dessa trajetória, desse conteúdo, te acha onde? As pessoas que vão me ouvir, eu assim, pessoal, pra vocês terem ideia, eu sou um médico normal, então assim, tô na minha clínica aqui na Multiclin, em Salvador, né? E tô na minha outra clínica lá em Lauro de Freitas, na Imagem Med. Então, assim, as pessoas sabem o acesso que tem a mim, todos têm acesso a mim, então, assim, eu não tô aqui, não faço curso, não faço mentoria, mas ao contrário, te agradeço. Eu acho que você também, rapaz, é um aprendizado para mim estar batendo esse papo com você também, que eu percebo da capacidade que você tem também de fazer acontecer. Isso é muito bacana, não só como mentora, como empreendedora mesmo, como gestora de negócio, isso é bacana também, entendeu? Então, assim, me acham nas minhas empresas, me acham na rua, me acham em minha casa, me acham no meu prédio. É muito tranquilo, não tem estresse. Venham, senta, vamos bater um cafezinho e a gente vai. E eu não tenho problema nenhum em acompanhá-los. Alguém chegar para mim, Alexandre, vem aqui, como aconteceu? Fui em algumas clínicas, olhei e falei, ó, vai por esse caminho, ou vai por esse. Te apresento esse que me ajudou, esse de cá, vamos por aqui, não tem problema nenhum. Então é muito fácil em relação a isso aí. Né? Considerações finais, você quer que... quero seu arroba, pronto. Quero tudo. Não, arroba Multiclin, né? Tá lá, arroba Imagem Med, tá lá, tá certo. E o outro é Construção Civil, mas essa aí é uma coisa mais à parte, não tem arroba, a gente é mais tranquilo. Maria vai arrumar essa parte. Maria vai arrumar essa parte aí. E o seu arroba pessoal, que é arroba... Alexandre Santos. Arroba Alexandre Santos, que me acha no Instagram. Eu sou um cara meio desconectado, sabe? Eu vou tocando minha vida de maneira tranquila. Você, a partir de agora, por exemplo, você me mostrou um mundo bacana, que eu capilarizava, mas capilarizava individualmente com cada um, as pessoas me procuravam. Talvez agora eles vão sentir, eu vou ficar mais feliz. Eu não tô ganhando nada com isso, ao contrário, eu ganho muita coisa, ganho felicidade, ganho, sabe, assim, a sensação de que alguém ficou bem, que eu fiz parte um pouquinho, não tem problema nenhum, vamos junto. Mas assim, Dani, para encerrar, eu queria agradecer algumas pessoas, nominá-las. Por favor, o espaço é todo seu. Especificamente minha família, das quais minha esposa Maria Pelrich Vieira, minha filha Alessandra Vieira. Que vai ser futura médica. Futura médica, entrou agora, Alessandra Maria Vieira Santos, Plínio Vieira Santos e Gabriel Vieira Santos. Não poderia esquecer jamais o meu velho Genádio Andrade, que faleceu muito jovem, que eu acho que 82 anos de idade, para ver 100, meu avô, que eu tive a oportunidade, e minha esposa também. Ao meu pai, Nicinho de Genário. E é o cara que abriu as portas para mim aqui em Salvador, que foi meu tio José Alberto. Uau! Muito obrigado! Isso aqui é a honra, viu? Parabéns, doutor. Parabéns à sua família. É sobre isso. Ninguém voa sozinho, não é? Para alguém fazer um belo voo, teve alguém que dobrar o seu paraquedas para você saber voar e pular com segurança. É sobre isso. Quem dobrou seus paraquedas para chegar até aqui? Parabéns. Obrigado. Isso é honra, e a Bíblia diz que a honra, que a humildade precede a honra. Então, saber reconhecer um ato de humildade, dar honra a quem tem honra, gera gratidão. Essa é a memória do coração. Cura feridas, abre infinitas possibilidades, é sobre isso. Vejo que a sua mentalidade é expandida. Sei que teremos novos projetos aí, futuros, workshops, palestras. Vou precisar exatamente, de ajuda, né? claro. Vou precisar de ajuda, né? Porque, gente, vejam, isso não pode ficar só entre meus amigos, minha família, me desculpe, são merecedores, são extraordinários, mas vamos falar isso para o mundo, para outras pessoas que não tiveram o privilégio de te conhecer como eu estou te conhecendo, como o Tony te conhece e os seus amigos de perto te conhecem, doutor, de verdade, porque nós precisamos ter pessoas que são de verdade, com os seus defeitos e todas as suas virtudes, dizendo, eu fiz, deu certo, vai lá e faz, eu te ajudo, vou pegar na sua mão. É sobre isso, então... Você que nos ouve, você que nos assiste, pode saber que em breve tem novidade por aqui, não é, doutor? Tem novidade. Tem novidade chegando. Apoio Casa Maria, apoio Imagem Med, apoio Instituto Luz de Desenvolvimento Humano. Estamos chegando aí com uma nova roupagem, com esse conteúdo e conteúdo muito mais profundo. A fim de quê, doutor? A fim de gerar consciência expandida, a fim de dizer a você que não acabou, que pode dar certo. E a fim de mais, de dizer a você, a frequência, as pessoas do seu convívio, elas te empurram ou elas te
puxam, elas te elevam ou elas te prendem. É sobre isso, é sobre estar com pessoas certas, com a frequência correta, porque quando você tropeçar, elas vão, isso aqui é um tropeço, vamos, porque o que a gente tem tá muito mais à frente, é bem melhor do que isso. Então cerque-se de pessoas certas, por isso nós estamos aqui trazendo pessoas que carregam autoridade, know-how em um assunto, seja pessoal ou profissional, para que a gente evolua. Fala, Ô, Dani, rapidinho, só eu queria... E o interessante, que eu gostei bastante, foi o seguinte, eu recebi esse convite seu tem 2 dias, então, assim, foi uma coisa, quero que as pessoas entendam, que foi muito natural. Não houve preparo, não houve nada disso. Eu vim aqui falar a minha história. Então, por isso, eu te agradeço. Muito, muito, muito. Estarei disponível para o Instituto Luz. Gente, essa agenda aberta é a agenda dos milhões, Brasil, é a agenda dos milhões. Instituto Luz, parabéns, Instituto saiu na frente, gente. Isso aqui é um privilégio muito grande, gente, porque é você trazer pessoas que realmente podem, têm autoridade. Como eu honro pessoas que têm autoridade, como eu sou grata de andar com pessoas que têm autoridade, que podem me ensinar. Aqui eu estou na condição de aprendiz. Esse podcast foi uma aula extraordinária. Obrigado. Receba em nome do meu marido, Tony Oliveira, que está ali, receba em nome do Instituto Luz de Desenvolvimento Humano, em nome de Daniela Oliveira, da minha filha, Ana Júlia, o nosso muito obrigado. Maria Pelrich, minha amiga, alguém muito especial na minha vida, foi um propósito nosso conhecimento, nossa apresentação, e de lá para cá nós estamos construindo grandes histórias, construindo memórias. Verdade. E faremos ainda maiores histórias. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Verdade. Está por vir. Verdade. Doutor, muito obrigada. Que é isso. Foi prazer extraordinário. Meu. Felicidade é minha. Compartilho. Foi extraordinário. Acalmo vocês. Calma, gente. Calma. Terão outros podcasts. Fiquem tranquilos. Me acham no @soudanioliveira_, @Instituto Luz_. Você vai assistir esse podcast na íntegra no YouTube, Instituto Luz, ou pode ir lá no site www.institutoluzba.com.br. Você vai ver isso e muito mais. Fiquem tranquilos, brevemente estaremos aí voltando com nova roupagem presencial, treinamento focado direto na sua veia, para gerar essa explosão mesmo de conteúdo e de infinitas possibilidades. Perfeito. Doutor, uma frase pra gente terminar? Nunca desista dos seus sonhos. Acabou, Brasil! Nunca desista dos seus sonhos! É sobre isso! Que sábado extraordinário! Que sábado foi esse? Obrigada, Deus! Obrigado por esse conteúdo, por essa entrega! Foi extraordinário! É essa energia que está vibrando aqui, eu quero que você sinta daí, porque, gente, é sobre isso. Se está vivo, tem possibilidades. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca. Eu digo que uma mente expandida é um terreno de infinitas possibilidades. Eu parafraseio Albert Einstein porque eu acredito nisso. E saia do lugar que limita a sua visão. É assim que eu encerro mais um episódio do É Sobre Isso no Histórias que Inspiram de hoje. Até breve. Tchau. Tchau.